Boa tarde, nosso público de todas as sextas-feiras, às 16h30, por este canal, mais um programa Conexão Ambiental. Temos hoje um histórico ambientalista, como muitos ambientalistas históricos que hemos entrevistado, somamos mais um. É Marcelo Cardoso, formado em Direito, coordenador executivo do Instituto Vitae Civilis e um dos grandes activistas em muitas questões do meio ambiente. Boa tarde, meu querido amigo Marcelo, temos a sorte de você encontrá-lo uma vez, porque já do ano passado que estamos buscando, um nome muito ocupado de você. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com você e poder conversar um pouco sobre as questões de sustentabilidade e os desafios para o meio ambiente. Muito bem. Conta um pouco de tua história, se todo mundo te conhece. Eu já te conheço há muitos anos, mas o público não te conhece. Se você conta muitos anos, já contou a minha idade. Já, não contei. Muitos anos podem ser de 10 a 100. Já denunciou a minha idade. Era um segredo. Tudo bem. Não fala a tua idade. Então. Sim, esse é o segredo. Esse continua o segredo. Esse continua. Bom, como você disse, me formei em Direito, me especializei em Direito Ambiental, em recursos hídricos. Fui discutir um pouco as questões também de uso e ocupação do solo, né, que eu sempre achei isso uma questão muito importante para o desenvolvimento e para o planejamento urbano. Minha área sempre foi muito mais urbana, as questões ambientais, e comecei meu trabalho no Vitae Civilis. E hoje, depois de 12 anos, estou de volta no Vitae Civilis desde 2009, trabalhando no Vitae Civilis como coordenador executivo, um desafio, né, para mim pessoalmente, para a organização no momento de grande transformação. Passei a trabalhar também no ISA, trabalhei em outras pequenas organizações também, trabalhei na Prefeitura de Imbu como secretário adjunto de Meio Ambiente, e trabalhando com muitas comunidades. Esse sempre foi o meu gosto e, digamos, a minha veia, que sempre foi o trabalho com comunidade. Seja em área de mananciais, seja em áreas onde a gente chama, onde tem o periurbano ou onde tem o rural, mas tem um componente urbano muito forte nessas comunidades, como é o caso do Guapiruvu, na região do Vale do Ribeira, que é uma região também que eu atuei. E outros pequenos projetos, outros trabalhos, mas sempre nessa área de sustentabilidade, entendendo que a sustentabilidade é um desafio para a humanidade e um desafio onde você tenha o ambiental e o social, essa dimensão, e é onde você pode encontrar os dois e fazer essa discussão, que é o grande desafio que a gente vive hoje, seja para as questões hídricas, para as questões das mudanças climáticas, os desafios de mitigação e adaptação que a gente tem para os próximos anos, e eu digo que principalmente na área urbana, esse desafio ele é muito grande, né? Para a segurança alimentar hoje no planeta, como que a gente pretende nos próximos anos assegurar alimentos para 7, 9 bilhões de pessoas nesse planeta. Então eu acho que isso sempre me encantou, e é um pouco do que me chamou para essa área ambiental, e é um pouco do meu desafio como vida, e um pouco do que encanta no meu trabalho. É interessante você falar, vamos ir depois aos temas específicos, mas é interessante para nosso público, que também tem muitos jovens que estão nos assistindo e nos vão assistir inclusive acessando o link. O mais importante que você falou em tudo isto, todo foi, mas acho muito importante para os jovens essa questão que você define aquilo que te gusta que você gosta dentro de tua profissão. Ou seja, você não buscou a profissão que te dava mais dinheiro, mais lucro, que te dava mais status. Você buscou aquilo que sentia dentro de você. Ou estou errado? Você está certo, você está certo. E eu acho que tem um grande problema hoje no mercado, ou com os jovens hoje que se colocam no mercado, se buscam uma profissão, buscam prestar o vestibular, né? Quando estão naquele momento da sua escolha, eles na verdade eles estão buscando alguma coisa que
os pague e os dê recurso financeiro, lhe dê garantia financeira. Isso é importante. Eu acho que isso cada vez mais, numa sociedade que é capitalista... Desculpa, mas não seria mais melhor dizer buscar uma estabilidade que buscar o recurso financeiro? Sim, a estabilidade, o recurso, claro. a garantia de sustentabilidade. A sua garantia de sustentabilidade. Já que a gente fala de sustentabilidade, esses jovens, eles buscam, e quando eles estão buscando, eles só não buscam essa garantia, mas buscam aonde que eles podem ter mais dinheiro. E na verdade o dinheiro ele é um resultado, e ele é um resultado do seu trabalho, ele é um resultado do seu compromisso consigo e com a profissão que você escolhe, com a área que você escolhe, né? E eu acho e acredito muito nisso, né? É lógico que você tem as suas dificuldades financeiras e econômicas no largo da sua vida, depende do que você escolhe, ou o que você vai fazer, ou como que você leva a sua vida. E ainda mais hoje numa sociedade que é muito consumista, e a gente não é aquilo que somos como seres humanos, e sim aquilo que temos, que possuímos. Então é o meu carro, aonde eu moro, ou o que eu fiz, ou o que... E muito mais importante é o que você é como indivíduo, aquilo que você pode aportar na sociedade. Eu pelo menos acredito nisso. E o meu trabalho me permite isso. E eu me sinto muito gratificado, muito feliz. Eu agradeço a minha família, porque minha família me possibilitou e me educou para que eu escolhesse aquilo que eu gostasse de fazer. Eu sempre fui incentivado a isso e pude fazer isso. E eu acho que é um momento muito importante para os jovens, né? E é bom você tocar nos jovens, porque eu acho que a gente tem que jogar essa semente, a gente que já tem uma pequena jornada nesse planeta, tenha o compromisso de jogar as sementes e de abrir terreno para a juventude que está vindo aí atrás, né? E eu acho que essa juventude que está chegando, veja ontem a manifestação do Passe Livre na região de São Paulo, tem uma juventude comprometida e preocupada sim com as questões sociais, ambientais do país. Eu posso não concordar com o modo, mas a gente pode ter certeza que tem gente aí preocupada nas redes sociais e tem os princípios. São esses princípios que nós estamos vendo, ou seja, que essa juventude, inclusive eu prestei muita atenção, até as madrugadas, inclusive, que eles estiveram. Não vamos falar do método, como você falou. Cada tiene sus condiciones, o más importante es que se está demostrando que hay una juventud que ya no es más conformista y no es rebelde sin causa, no es conformista y no más rebelde sin causa. Él tiene una causa que para esos estudiantes es un orçamento muy grande, ya ellos viajan mal porque el sistema público es pésimo. Sí. É péssimo. Eu acho, e são caminhões que se convirtieron en algo melhor que los pau de arara. É nada más que isso. Não deixam de ser, não são um transporte cómodo ni saludable, enfim, pero não vamos a falar disso. Vamos a entrar em nosso tema específico. Quando você estava falando sobre essas experiências, falou de los mananciais, e historicamente você trabalhou inclusive até en una área de mananciales, una represa importante que es la Guarapiranga, que abastece, y también la Billings, ¿no? Mas especialmente en la Guarapiranga, que abastece prácticamente una boa parte de nuestra población aquí del Grande São Paulo. Eso fue una época, hace un tiempo. ¿Cómo você ve esa cuestión de los recursos hídricos desde el punto de vista de la política aplicada a los recursos hídricos, de las acciones aplicadas en los recursos hídricos de aquella época a esta época? Sim. O Vitais Civilis é uma organização que surgiu há 25 anos atrás, com um grupo de jovens ambientalistas à época que tinham um ideal, e que o ideal era conseguir ter clara a dimensão social e ambiental como algo que eram pilares, e esses pilares eles se encontravam e precisavam estar juntos, para caminhar juntos. Não se podia fazer apenas a preservação ambiental ou simplesmente a dimensão social, a defesa dos direitos sociais apenas, e sim esses direitos eles se encontravam e precisavam caminhar juntos. Esse é o marco do Vitais Civilis. Eu acho que é uma
uma das organizações que surge no movimento ambientalista, e sempre pelo movimento ambientalista ela é entendida como uma organização social, e quando a gente sempre atuava no campo social, até hoje a gente é entendido como ambiental. E esse desafio, ele me levou justamente a fazer a minha trajetória, e faz com que o Vitae Civilis até hoje tenha essa preocupação. E nos leva a um ponto que é, como você olha os recursos hídricos, como você pode olhar a água? A água, ela é, na verdade, um indicador. E ela é um indicador social, ela é um indicador ambiental, ela é um indicador econômico. Se você pensar que você tem água, a disponibilidade hídrica de São Paulo, e qual é essa disponibilidade hídrica dividida por regiões, você vê a desigualdade social da região metropolitana de São Paulo e você vê a desigualdade social da cidade de São Paulo. Eu exemplifico esse dado, mas eu quero avançar apenas uma informação que é, quando a gente usa o recurso hídrico e quando a gente discute a questão ambiental e social, a gente também está apontando um desafio que é o desafio do modelo que a gente tem de desenvolvimento desse país. Nós avançamos muito e oxalá que isso continue. É importante que a gente inclua e que a gente faça da inclusão social um marco desse país, e isso é o que fez o Brasil se tornar um player no mundo, um país respeitado no mundo, seja na questão econômica, social, cultural, né? E isso é importante. Nos próximos anos nós temos grandes eventos mundiais que sediaremos, e isso fará com que o Brasil se torne mais ainda conhecido e importante no cenário internacional. Mas nós temos ainda a desigualdade social a ser enfrentada, e isso ainda está na nossa agenda. Isso faz parte da agenda das nossas organizações e da nossa agenda pessoal. E a água, ela é um indicador e nos aponta e nos mostra como que essa diferença social ela ainda existe. Se você pensar aqui, por exemplo, no bairro de Higienópolis, na região oeste de São Paulo, você tem mais ou menos uma disponibilidade hídrica por habitante de 300 a 400 litros de água por dia. E se você pensar que na outra ponta, em Parelheiros, você tem uma disponibilidade hídrica por habitante mais ou menos de 10 a 15 litros de água, você começa a ver essa disparidade social. Porque a gente sempre diz que não há o rodízio de água, né, na cidade. Não tem o rodízio de água em regiões centrais, mas nas pontas, aonde você vai na Billings, em bairros afastados, na Guarapiranga ou no extremo da zona sul da cidade de São Paulo, você vai encontrar a dona de casa que não tem água nesse exato momento, porque é lá onde mora a pobreza, mora a desigualdade social desse país. Por diversos relatórios apontados, mesmo o IBGE aponta isso, a pobreza no país está nos centros urbanos. Os centros urbanos, eles são os grandes vetores da desigualdade desse país. Sejam as grandes capitais, Recife, com seus centros de favelas e de comunidades que ainda sofrem muito com a desigualdade social, mesmo as regiões pacificadas no Rio, mas com as desigualdades sociais muito acentuadas, em São Paulo, em Porto Alegre, e se você for para as grandes capitais, ou hoje no Nordeste, com a seca que a gente vem vivendo, cidades que não chovem há 2 anos, há 3 anos, há 1 ano, cidades com 100 mil habitantes, onde faz 1 ano que não chove. Então, isso é o nosso histórico. Então, a água, os mananciais, como a gente lida com esse recurso, nos leva muito como é a nossa sociedade ou como a nossa sociedade está organizada. Então, isso nos faz, no Instituto Vitae Civilis, o questionamento e um caminho para discutir o urbano, para discutir a cidade. Uma cidade sustentável, ela não está sustentável apenas na mobilidade. Uma cidade sustentável, ela não está depositada apenas na habitação. Ela não está depositada apenas na saúde, e sim em toda essa situação que é orgânica, em todos esses elementos
ela está numa cidade orgânica, numa cidade que funciona de forma sistêmica, né? Então é esse o grande desafio que a gente tem para os próximos anos. E até porque a gente tem um desafio grande, que são as mudanças climáticas. As mudanças climáticas afetam as nossas cidades, o nosso país. Como é que a gente justamente encara essa realidade? Qual é o nosso projeto? Qual é o nosso projeto de cidade? Qual é o nosso projeto de país? Como é que... E quando a gente fala de recurso hídrico, a gente pode justamente pensar que pode servir como indicador e a partir deste indicador propor mudanças nesse modelo de desenvolvimento. Muito bem, Marcelo. Perfeito o que você está colocando e muito didático para o nosso público. Você praticamente falou que há uma relação direta entre a questão dos recursos hídricos e o desenvolvimento social, que eles estão perfeitamente ligados. Mas ele politicamente não é tratado de forma separada. Ou seja, o que nós vemos é que todas essas questões, e vamos a colocar outras, o resíduo também é um indicador, sí. A produção de resíduos é um indicador, a qualidade do resíduo é um indicador, o água é um indicador, e nós temos vários indicadores. Mas a pergunta é esta: a política pública, você falou de lo nacional, eu estou falando do Estado, aunque este é um canal que se assiste em todo o Brasil e se assiste também fora do Brasil. Mas existe uma coerência política em quanto à gestão de tudo isso como uma coisa única. Porque geralmente o desenvolvimento sustentável não se entende muito bem, ou não se quer entender muito bem. Mas falando sobre essa questão específica, se esses indicadores nos demonstram a desigualdade social, uma problemática social muito mais complexa, a gestão do recurso hídrico, a gestão social, se comunica para ver essa questão, porque você lo está muito simplesmente e didaticamente demonstrando. É verdade, aqui temos 300, 400 litros em aclimação e temos 10, 15 litros em parelheiros. Nós, como cidadãos, digamos, como gestores públicos também, a nossa política ambiental, a nossa política social já tratou isso de uma forma, digamos, mais dinâmica e de forma conjunta. O que aconteceu é que a gente esqueceu e a gente deixou isso de lado e, na verdade, os interesses políticos, eles foram superiores ao nosso interesse de desenvolvimento conjunto dessas políticas. Eu me explico. Se a gente pegar a nossa política de recursos hídricos do Estado de São Paulo, ela é de 94, política estadual, o Sistema Nacional, o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Sim, sim. E quando ele previa a constituição dos comitês de bacia, já que a gente também está aqui com o apoio do FEHIDRO e a gente tem essa dimensão, a gente está aqui na bacia da Billings e a gente tem essa dimensão de comitê de bacia e para mim é muito caro o comitê de bacia, foi onde eu comecei a trabalhar e eu acho que é um espaço muito importante, nós sempre chamávamos de Parlamento das Águas. E a gente chamava Parlamento das Águas porque lá havia prefeitura, Estado, sociedade civil. Lá havia saúde, educação, cultura. Lá havia a política pública, a ideia de projetos locais e a ideia de projetos nacionais e internacionais. Sempre houve essa dimensão nesse sistema. Mas o que aconteceu? Nós deixamos esse sistema. Nós não usamos mais esse sistema como uma maneira de fazer o planejamento e a gestão. E a gente esqueceu como a gente pode fazer o planejamento e a gestão do recurso hídrico de uma maneira integrada e que leve as políticas, seja a política de mobilidade, quando a gente fala que a gente tinha o plano zero, por exemplo, o plano de macrodrenagem da região metropolitana de São Paulo, da cidade de São Paulo, do Comitê de Bacia do Alto Tietê, aquilo era, na verdade, e aquela agenda não mudou. Eduardo, aquela agenda não mudou. Não mudou. 20 anos atrás e aquela agenda continua a mesma porque a gente precisa desse processo para que a gente possa fazer os processos, para que a gente possa se adaptar às mudanças climáticas. A gente tem muita enchente,
a gente tem momentos de chuva que são imensos na cidade, em uma hora chove milímetros e milímetros que deveriam chover em um mês, chove em uma hora, e a gente precisa ainda desse planejamento, a gente precisa, na verdade, adaptar esse planejamento à nossa realidade, e esse planejamento, que é o planejamento de como é a nossa macrodrenagem, ele se junta a uma dimensão que é de abastecimento, que é do tratamento de esgoto, que é a questão da saúde, que é a questão da educação, que é a questão da mobilidade da cidade. Tudo isso está integrado. Só que a gente acabou abandonando o melhor que a gente tinha. A gente havia se inspirado nos comitês franceses, nos comitês alemães e na forma integrada de fazer gestão e fazer planejamento, mas só que a política partidária ela se sobrepôs à própria política, que é a política pública. A política pública, a ideia do que é a política pública, que é acima dos desejos de um indivíduo, de uma instituição e sim do Estado. A gente deixou isso de lado, a gente abandonou isso. Infelizmente, o Brasil, a gente está esquecendo o projeto que a gente quer de país. A gente não está discutindo o projeto, a gente simplesmente está fazendo. E não dá simplesmente para fazer. A gente precisa antes planejar e idealizar qual é esse país. Aí até a metodologia, eu vou lá atrás, a metodologia de Agenda 21. Você faz o seu diagnóstico, você pensa qual é esse país lá na frente e você faz o caminho, você traça qual o caminho que você quer percorrer para atingir esse sonho. E a gente está esquecendo isso. Então, é um pouco justamente essa dimensão social que eu vinha falando e a situação que a gente encontra hoje no Brasil, na região metropolitana, no que a gente chama que é o sistema de recursos hídricos, é justamente essa ausência. Essa ausência de planejar, pensar e ter um projeto de cidade, de Estado. Infelizmente, a gente esqueceu isso. Você colocou a questão que isso praticamente se partidizou essa política, que deveria ser uma política de Estado, e ela deixa de ser uma política de Estado, ou nunca se conseguiu fazer uma política de Estado, porque estava em seu começo, praticamente pouco tempo durou esse processo. Depois ele se degradou e se convirtiu em outra coisa. Desculpa, e por conta dos interesses, havia muitos interesses nessa época e havia a clareza de que as regiões metropolitanas em todo o Brasil nunca tiveram um órgão de gestão. E o Comitê de Bacia, principalmente o Comitê de Bacia do Alto Tietê, 1997, 98, 2000, se você se lembra muito bem, ele servia de verdade como um parlamento. E ele tinha debates que eram debates de alta qualidade. Alta qualidade e com muita gente. E planejava, e se planejava. A gente podia ter críticas, e a gente tinha muitas críticas naquela época, mas era um espaço de planejamento. O resgate, talvez, desse momento e do que a nossa Constituição nos dá, que é não só a democracia representativa, mas a democracia participativa. Naquele momento, a gente tinha. Naquele momento, nós estávamos numa democracia que ela era, sim, participativa. Todo mundo tinha voz, todo mundo tinha voto, e a gente estava construindo. Lógico que é anárquico um pouco. Assustava um pouco. Eu acho que principalmente quem estava à frente da gestão, é difícil você manejar um barco tão grande quanto o estado de São Paulo e a região metropolitana de São Paulo, com um movimento social tão forte quanto naquele momento. Imagino os desafios que são para quem é o gestor. Mas é a única maneira de você de verdade construir e de verdade você fazer a diferença de um país. Então, de repente, vamos a dizer de que aquela democracia, aquela participação, independentemente de ser anárquica. Eu, quando estudava, era alguém, quando leía e estudava Maquiavel, eu algumas coisas gostava dele, quando ele dizia que quando a inteligência não resolvia, o caos resolvia. E naquele momento para mim era algo abstracto, mas depois percebi que justamente o caos acaba resolvendo o problema. Sim.
Mas não vamos a ter que chegar ao caos para resolver. Agora, se a democracia, aquela que se praticava, independentemente de que fosse um pouco anárquica, como você está colocando, onde existia uma convergência de querer resolver os problemas, ou seja, tentar de hacer un proyecto para resolver los problemas. Por eso me estaba refiriendo a Maquiavel, porque él decía que si la inteligencia no resolvía, el caos resolvía. Entonces, de repente, esa falta hoy, de esa práctica, no de hoy, hace un tiempinho, sí, que esa falta democrática de discusión, esa abertura, esa participación, una participación importantísima para construir una democracia, porque no estamos ainda en una democracia, estamos construyendo una democracia. Ese autoritarismo prácticamente que todo el mundo de la sociedad civil llegó a esa conclusión de que por un lado existía un autoritarismo y por otro lado había un, no sé si el esgotamiento o un que estaba cansada la sociedad civil para virar esa situación. Entonces yo coloco, ¿cómo está la sociedad civil? ¿Cómo está la sociedad civil en todo y aquilo, lo que foi e lo que é e lo que poderá ser? Hoje a gente está num outro momento, Eduardo. Eu reconheço e coloco aqui como fato histórico, mas hoje a gente tem um outro momento histórico, né? Hoje, para você ser um ativista, você não precisa de uma organização não governamental. As ONGs estão superadas. E a gente tem que saber disso. Tem que ser consciente disso. Eu dirijo uma ONG, eu sempre digo que eu sou um instituto, porque eu defendo a institucionalização das coisas, e faz parte da minha formação. Mas eu sei que isso é um vício de alguém que já está um certo velho na caminhada, porque hoje você não precisa de nada disso. Hoje você tem cicloativismo. Hoje você tem uma galera fazendo um trabalho aí de passe livre na rua e que não tem nada a ver com ONGs, com institutos, com partidos políticos. Eles estão engajados num ativismo e fazem o seu trabalho e fazem muito bem. Se você tentar criminalizar alguém pelo vandalismo ou a situação que aconteceu ontem na Paulista, com certeza talvez as autoridades terão dificuldade, porque não faz parte desse modelo hoje de ativismo e de desenvolvimento. Essa é uma realidade. E essa é uma realidade que as nossas organizações, as nossas instituições, elas também têm que saber conviver. E, na verdade, apoiar estes movimentos que vão ocupar, provavelmente, no futuro, os espaços que a gente conhece. As mídias sociais, elas estão aí e elas não vão embora, elas não vão deixar de existir. Não. As mídias sociais. Assim Obama las criminaliza. E elas nos servem, e se soubermos utilizar, com certeza elas serão muito bem, elas serão uma ferramenta, e serão uma ferramenta muito positiva para o nosso ativismo também. O meu ativismo, o seu ativismo, Eduardo, ele é diferente, ele é institucional. Ele é um ativismo que passa pela instituição, ela passa por ter uma organização onde tem um conselho, onde tem um grupo de pessoas e que se faz questão de ter um CNPJ, de ter um estatuto onde diz o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer ou como nós vamos fazer, está inscrito. Hoje, os jovens que discutem segurança pública nas comunidades das grandes cidades, eles não estão embaixo de uma organização, eles estão organizados. Mas eles estão organizados distintamente do que nós há 20 anos atrás ou hoje estamos organizados. Como aproveitar esse processo não é simplesmente revivar ou reanimar os comitês ou os conselhos, sejam os conselhos de saúde. Se estão superando essas questões. É uma superação, é um caminho. É um caminho. A gente não lembro, há uma semana, 2 semanas, no encontro da Rede Mata Atlântica, numa conversa depois de final de reunião, uma companheira do Sul, que dizia, mas os comitês são importantes e não sei o que. Eu falei, companheira, supera, vira a página. Vamos escrever uma outra página da história.
Não quer dizer que a gente tenha que matar e exterminar os comitês ou os conselhos. Eles vão continuar existindo, eles fazem parte da nossa história, é parte da democracia participativa desse país. Institucionalizadas. São institucionalizadas, faz parte da Constituição e são importantes e são mantidos, mas existem outras formas de se fazer política, existem outras formas de ativismo e que eles precisam e são necessariamente respeitados. Assim, eu avanço para dizer, por exemplo, as negociações internacionais de mudança climática são importantes. O Vitae Civilis persegue as negociações de mudança climática desde a sua segunda COP. Desde a segunda COP, em 92, na Rio 92, na Eco 92, o Rubens Born estava lá, como Vitae Civilis, estava discutindo os primeiros tratados e negociações de mudança climática. Isso não foi vencido de todo, mas as negociações hoje, onde ocorrem as discussões de mudança climática, as COPs, as convenções das partes, onde se discute as mudanças climáticas, a última, mais famosa, de Copenhague, que era a COP15, elas, de certa forma, elas estão superadas. Tem que se achar outros mecanismos. Perfeito. Hoje mesmo, agora daqui 3 semanas, 4 semanas na Turquia, a ONG 350 vai propor um encontro da juventude mundial para se discutir a questão climática. Num outro modelo, num outro jeito que é... Mas aberto. Inclusive, eu o considero até mais inteligente. Eu comentava em outras entrevistas com outros entrevistados que a Argentina, por exemplo, está practicando isso, ya tiene un nombre. Esos grupos que no tienen el CNPJ, que no son organizaciones, no tienen un dono, porque no es líder, muchas veces ellos tienen un dono. El líder es otra historia, el líder se cría naturalmente dentro de una organización, el dono es aquel que la fundó, aquel que está ahí. Bueno, y eso se llaman autoconvocados. Eles se convoca, outros se convoca, se juntam para uma determinada coisa. E eu estive na semana passada dando uma charla em Buenos Aires para um desses grupos que agora é nacional, que começou desse jeito. Ela é uma organização de fato, não é uma organização estatutária, é uma organização de fato por os objetivos. Eles se organizam por os objetivos. O sea, se juntan, se organizan, você falou, bom, los recursos hídricos, como decía tu colega, que son los comités importantes, eles, en la cuestión de la mineración, eles, ¿cuántos grupos hay batallando contra no organizaciones, no ONG, no instituciones, no entidades? Durante a Rio+20, a gente teve o que foi chamado, que a juventude fez, que era a Marcha Ré. Foi simplesmente um grupo de jovens que se organizaram, que saíram da Cúpula dos Povos até o BNDES em ré, e dizendo que havia um retrocesso na legislação ambiental, nos modelos que o governo federal estava propondo, principalmente de desenvolvimento. Isso tinha alguma organização por trás? Não. Era um grupo, eram jovens e que estavam decididos a fazer isso. Isso botou em pelos a direção da Cúpula dos Povos e de toda a sociedade civil. Botou em pelos. Por quê? Porque não está organizado. Como vai fazer até que se conscientizam de que, olha, isso é um movimento social, tanto quanto o nosso movimento, nós não temos controle total sobre isso e os tempos estão mudando, os tempos estão cambiando. Claro, não só o clima, mas o clima, o tempo, ele está mudando. Pero se não vamos a não somente em nosso país, estamos vendo isso na primavera, estamos vendo a Turquia, está surgindo, e não há nenhum partido político por detrás deles, que os partidos depois se apropriam de alguns pedaços para poder... É outra questão. Pero como foi que no próprio Egipto os partidos não conseguiram dominar ou cooptar a essa movilização, a esse movimento? E os mesmos que derrubaram o anterior presidente querem derrubar o atual. E a primavera no Egito, o principal foco de debate era um time de futebol. E foi ali que surgiu as grandes discussões, os grandes debates de um grupo de pessoas que achavam que tinha que ser diferente e surgiu. Então, a gente hoje tem um modelo de sociedade civil, um modelo
de organização, de ativismo, que ele é distinto e que, oxalá, que ele se complemente. Eu diria que se você for fazer uma retrospectiva do que a gente tem no quadro da sociedade civil brasileira, você tem organizações até hoje que foram constituídas na luta contra a ditadura. E essas organizações, elas surgiram contra a ditadura. E elas estão presentes, e elas são organizações de um campo social, democrático, participativo e muito importante hoje no Brasil. Mas que elas têm uma forma de avaliação da conjuntura, elas têm uma análise de conjuntura. Tem outras organizações, onde o Vitae Civilis faz parte, acho que vocês também fazem parte desse movimento, que são organizações... No Fórum de Participação e Controle Social. Isso, que surgiram... Que são fóruns, não tem nenhum CNPJ, nada, não tem nada. E que surgiram quando? Surgiram na pós-constituinte. Depois da Constituição, que são organizações que surgiram na redemocratização do país. Lutaram pela democracia, lutaram já pela democracia participativa do país. Se você avança na década de 90, né, surgem outras organizações, que são organizações que, no final da década de 90, 2000, sim, são organizações que surgem com o selo que era responsabilidade social. Que são organizações que surgiram a partir até de empresas, do campo sim, empresarial, sim, de corporações, você já vai me incentivando no espanhol, nas corporações e tudo mais. E hoje a gente tem justamente isso que você falou, que são os ativistas, que você falou? Autoconvocados. Os autoconvocados. Lá se chamam assim. Você lhe pergunta a alguém, e ele já se apresenta. Eu estive lá dando uma palestra, havia muita gente, e aí se aproximaram depois, e ele dizia: eu não pertenço a nenhuma ONG, disse: eu sou um autoconvocado. Bárbaro! E como será que esses autoconvocados han conseguido avançar extraordinariamente? Mas interessante é o que você disse agora, que diz que nós temos que las organizaciones, los que somos organizaciones, tenemos que... No, las organizaciones o los autoconvocados en Argentina se confunden en una cosa só. En el activismo, en la movilización, son una cosa só. Eles vão... Eu voltei domingo. Segunda-feira assisto televisão, e em frente ao Congresso, por la lei de novo código, também estão discutindo o novo código da mineração, lo estão reformulando, não é um novo, lo estão reformulando. Aí se juntaram os autoconvocados junto com as organizações não governamentais, ambientais, ambientalistas, sociais, de saúde, de direito, se juntaram com o mesmo objetivo, contra esse código, contra esse... Então, que é o que está acontecendo? Estamos em um novo cenário, que a globalização não é só econômica, não é somente política a globalização. A globalização também está acontecendo em los movimentos sociais. Da forma de organização. E até alguns políticos estão assumindo uma questão mais aberta. Olha, Putin que vai e anuncia por rede nacional que se acaba de desquitar da esposa. Ou seja, em um país onde era tudo blindado. Sim, veja a forma de organização que foram dos grupos de ativismo contra o Feliciano no Congresso Nacional. Não eram ONGs propriamente ditas, e sim eram grupos que se organizavam e que estão aí e que se posicionam contrários. Sim. Este papo pode durar vários dias, mas nós temos um tempo. Concluindo, lo más importante que me parece para la conclusión de esta parte, porque no vamos a pasar a otra, que son las experiencias prácticas directamente colocadas. Eu te pergunto, então, como conclusão, existe a necessidade que as próprias organizações, elas se revisem? Com certeza, não tem dúvida. As nossas organizações, elas precisam não só se revisar, porque os modelos de organização, e aí não é organização como instituição, mas os modelos de ativismo, eles são outros. Então nós precisamos nos revisar e nós precisamos ter humildade
de fazer isso. Infelizmente, a sociedade civil, eu não vejo essa humildade nas nossas organizações de olhar e de dizer, eu preciso renovar, eu preciso passar o bastão, eu preciso fazer outras coisas da minha vida, eu preciso me reinventar e permitir que as minhas organizações se reinventem e que passem o bastão para essa juventude que está aí, a sociedade civil. A gente muitas vezes cobra dos políticos, muitas vezes as nossas organizações põem o dedo na cara de muitos políticos e dizem que tem muitos políticos por aí que estão muito tempo na política, que não largam o osso, que estão no Congresso ou que estão no Executivo, mas as nossas lideranças muitas vezes elas estão apropriadas das organizações e eles também não se retiram ou não saem ou não deixam justamente isso para que novas juventudes, novas lideranças se criem. E as lideranças que surgirão não serão as mesmas lideranças que surgiram há 20 anos. Muito menos personalistas essas que surgirão. Muito mais imbuídas do espírito participativo, democrático, do entendimento de que a inteligência ela não é única, ela é coletiva e as soluções elas não são soluções únicas, elas são diversas e elas são diversas e diversificadas e isso é que vai justamente fazer com que tudo isso que a gente falou ela seja diferente. E só para terminar, eu acho que um outro ponto que é muito importante, que nossas organizações tenham uma visão global. O Brasil e a agenda brasileira, ela não é mais uma agenda local. Não é mais local, não é nada local. O Brasil não é um país mais local. A associação de bairro, eu vou falar próximo da onde eu morava com os meus pais, de Santo Amaro, que tem várias associações de bairro lá. A associação de bairro de Santo Amaro, ela não tem mais uma agenda que é uma agenda do bairro. Ela tem uma agenda que é do bairro, que é do estado, que é da cidade, que é do país e que é do globo. E que ela tem que estar conectada. Porque com certeza, no bairro aonde ela mora, ela vai ter um haitiano, uma família haitiana, ela vai ter uma família boliviana, ela vai ter uma família cearense, ela vai ter uma família alemã, ela vai ter uma família argentina, ela vai ter um gaúcho, ela vai ter um brasileiro nato ou um paulista nato, e a discussão ela não está mais focada apenas no bairro, ela vai estar focada no buraco do bairro, da rua, ali do asfalto, mas ela também está focada no que essas pessoas trazem de rico para a cidade e para aquele bairro. E que isso é importante. E que com certeza não cabe apenas nessa associação. E que ela vai precisar expandir para outros movimentos e para outros grupos. Nós não somos mais só indivíduos por indivíduos. É muito importante o indivíduo. Vou usar também uma correlação aqui com a Bíblia. Na Bíblia tem uma passagem que Deus diz ao povo que estava no meio do deserto, ao povo de Israel que estava no meio do deserto, diz assim: vocês terão que ser um povo de sacerdotes. Vocês terão que ser o povo que cada um é responsável por si e responsável entre vocês. E essa é o nosso desafio. Se eu posso dizer globalmente, chegamos nesse momento. O Deus, ou a visão, ou a energia, ou o que está fora do planeta, a mitologia está dizendo hoje, para esse planetinha, para nossa civilização, vocês têm que ser sacerdotes. Cada um responsável por si, mas responsáveis pelo coletivo. E esse é o nosso desafio. Muito bem, Marcelo. Vocês fizeram uma boa experiência lá no bairro de Ribeira, recém estava comentando quando começamos, que é aquele Guapirubu. Sim. Que conta um pouco dessa história, porque justamente o bairro de Ribeira, dentro do estado de São Paulo, é o nordeste de São Paulo. Verde. É um nordeste verde, com um grandíssimo potencial, mas que está praticamente abandonado. Mas vamos a falar dessa experiência, por favor. O Vale do Ribeira, ele é um Nordeste, é boa a conotação, é lógico que guardadas as devidas proporções, mas do ponto de vista de índice
social, são índices de muita pobreza. A gente iniciou o trabalho no Vale do Ribeira logo no princípio do Vitae Civilis, na Jureia, com plantas medicinais, e depois a gente avançou para o Guapiruvu, num trabalho que envolvia a Fundação Kellogg's, a Fundação Ford, na escolha de uma comunidade que tivesse potencial de desenvolvimento de uma agenda local, ou do que a gente pode chamar também de Agenda 21. Né? Era a metodologia de Agenda 21 criada na Rio 92, né, onde você age local, mas você pensa global. E era justamente essa lógica que foi apontada para o Guapiruvu, que é um bairro da cidade de Sete Barras, na região do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. É uma comunidade que já vinha com uma trajetória política, participativa, de desenvolvimento, de organização social. Não é o Vitae Civilis que fez que principiou essa organização social, eles já tinham uma história. O que a gente fez foi ajudar com uma metodologia de desenvolvimento sustentável. E que hoje, depois de 14 anos, a gente voltou para fazer uma avaliação, para conversar com essa comunidade, e a gente encontra uma comunidade onde tem justamente esse desenvolvimento social, ambiental. A dimensão ambiental e social, elas estão conjuntas e muito fortes. Né? E aí a gente fez um vídeo, para quem quiser pode acessar via internet no www.vitaecivilis.org.br. Desculpa, repete outra vez, por favor. www.vitaecivilis.org.br. E pode acessar, pode assistir esse vídeo, conta a história. É um vídeo curto, um vídeo de 7 minutos, para quem tem pouco tempo, mas tem a historinha, tem um pequeno texto que a gente conta a história do Guapiruvu e dá essa experiência dessa comunidade. É importante porque dimensiona que o trabalho social e ambiental, ele não é um trabalho de 1 ano, de 2 anos, ele é um trabalho mais largo, ele é um trabalho de mais tempo. Trabalho de 1 ano, de 2 anos, que apresente resultados, é difícil, eles precisam ser ilícitos, eu brincaria aqui com você. Sí, no, trabalhos nós estamos discutindo que lo que se investiu, não só nós, somos muitos que estamos discutindo, inclusive en São Paulo, que los investimentos que se hicieron en educación ambiental tiveram, justamente por ese motivo, un resultado abaixo de lo mínimo. Sim. Justamente por isso, você não pode ter, se se chama continuado, tem que ser um projeto que tem que ter um princípio, um fim e um resultado final, que é o caso de vocês. Aí está perfeitamente claro. Eu creio que é um caso de sucesso. É um caso de sucesso e um caso de sucesso de um empreendedorismo social muito forte, não só do Vitae Civilis, não é? O Vitae Civilis ele contribuiu nessa metodologia, mas da própria comunidade que assumiu, porque a gente ajudou a elaborar essa agenda de desenvolvimento e eles executaram, implementaram essa agenda. E foi com muito custo, com muita dificuldade. Eles hoje produzem banana, produz pupunha, eles colocam no mercado, eles têm hoje um assentamento agroflorestal, agroecológico, como queira, na região, com grandes discussões com os ambientalistas, dizendo que aquele assentamento poderia levar à destruição da floresta e tudo mais, e pelo contrário, o próprio morador ele tem a consciência de que ele tem que preservar, ele tem que sobreviver. Como todos nós temos que sobreviver. Aquilo que falávamos no princípio, quando busca-se uma profissão, você busca uma profissão que te dê sustentabilidade. Mas você também reconhece que no mundo você precisa estar sustentável e dar sustentabilidade para esse mundo. Da mesma forma, aquele cidadão que está no meio da floresta, que tem 1 hectare para plantar banana e 1 hectare para plantar a sua pupunha, ele tem a consciência de que ele pode fazer um desenvolvimento sustentável. E escoa a sua produção. Ele escoa a sua produção de uma maneira que é ambientalmente sustentável, socialmente correta, busca o mercado, e quando chega na cidade, e aí a nossa responsabilidade como
cidadão que mora na cidade é justamente comprar produtos que também são produtos ambientalmente corretos. Marcelo, nosso tempo se esgotou. Te agradeço muito essa participação. Gostaria que naquela Câmara, a essa juventude, que nós começamos falando da juventude, manda uma mensagem para ele. Uma mensagem, não, você não é velho, você é um homem experiente. Velho sou eu. Obrigado, Eduardo. Bom, o que eu posso dizer para os jovens é acreditar, sonhar. Sonhar e sonhar de forma coletiva, sonhar com o seu grupo, acreditar que você pode fazer porque você pode. É difícil e é muito difícil o coletivo, mas o coletivo vale a pena. Quando a gente tem um sonho e esse sonho a gente pode compartilhar com as pessoas, com certeza isso vai se tornar uma realidade. Muito obrigado, Marcelo. Eu é que agradeço. Muito obrigado pelo convite e participação aqui.